Jornal da Orla na TV. Olá, está começando mais uma edição do Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o advogado Roberto Mohamed, que vai falar sobre os escândalos da Petrobras. O Jornal da Orla na TV já está no ar. Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o advogado Roberto Mohamed, que vai falar sobre o escândalo da Petrobras, o maior escândalo da história da República. Olá, Roberto Mohamed, grande prazer recebê-lo novamente. Obrigado, Edson. Bem, Roberto, como eu disse, o maior escândalo da história da República, bilhões e bilhões de reais do contribuinte brasileiro roubados dessa estatal. Até onde isso vai parar? Olha, na verdade, os escândalos na Petrobras fazem parte da história da empresa, mas nunca se chegou a tal ponto. Eu acho que, na verdade, nunca houve tanta desfaçatez, não só na Petrobras, mas com o dinheiro público, com o erário. Isso desde 2003. O que está acontecendo na Petrobras é aquilo que todo mundo já sabia que havia na empresa. Não era possível que uma empresa de petróleo tivesse um custo tão alto a ponto dela ter tantas reservas e não conseguir chegar nas grandes. Alguma coisa estava errada. Como é que a Petrobras podia não ter dinheiro para fazer investimentos? E qual a razão de uma empresa que tem praticamente o monopólio da produção de petróleo nacional e que controla quase que 50% do mercado de distribuição, precisa investir tanto em propaganda? Quer dizer, ela é usada. O escândalo vai muito além. A hora que abrirem a tampa e forem investigar, por exemplo, os contratos publicitários da Petrobras, os patrocínios da Petrobras para blogs que não valem absolutamente nada, você vai chegar num tamanho de rombo que vai, na minha opinião, destruir todo o conceito da Petrobras nas bolsas de valores lá de fora e em relação às outras companhias de petróleo do mundo. Nós estamos destruindo não é só o patrimônio da empresa, nós estamos destruindo o nome da empresa, o conceito que a empresa tinha no mundo todo. Mas o tamanho da roubalheira não acaba afetando também no exterior, os investidores estrangeiros, a imagem do Brasil? Não, esse país não é um país sério, essa roubalheira não é possível. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, uma roubalheira nessa dimensão. Isso não afeta também a imagem do Brasil como um país em que se pode investir com segurança? Olha, eu acho que não tanto quanto a mudança na lei de responsabilidade fiscal que o governo acabou de mandar para o Congresso Nacional. Isso sim vai destruir a nossa credibilidade. O Brasil vai despencar nas agências de risco. Pode acreditar. E vai ser aprovado, porque o governo tem um rolo compressor no Senado e na Câmara, pelo menos até dezembro, porque houve uma diminuição do tamanho da força do governo, mas até dezembro ele consegue votar isso e aprovar. E aprovando, Edson, ninguém mais vai acreditar no Brasil lá fora. Um país que transforma déficit primário em superávit primário por um passe de mágica com uma legislação, fatalmente não tem mais, ninguém mais acredita na gente lá fora. Mas, Roberto, voltando à questão da Petrobras, esse escândalo, já se fala em que seriam 70 parlamentares de diversos partidos envolvidos no recebimento de propina. O que isso pode significar do ponto de vista político? Teremos cassações em massa, renúncias, o que vai acontecer? Eu acho que pelo tamanho não vai ter cassação em massa, porque o Congresso não vai deixar. Eles vão abafar isso? Será possível abafar Eu acho que a gente vai escândalo? ter um mensalão vezes 10, sem dúvida nenhuma, mas vai ter que ser uma luta travada no Judiciário, toda ela no Judiciário. Esperar que o Congresso faça alguma coisa, não vai fazer. CPIs vão continuar não andando. Toda a discussão vai se dar, e ainda bem que a Polícia Federal sobrou como um órgão ainda não totalmente aparelhado pelo governo. O governo aparelhou todos os órgãos da República. A Polícia Federal ainda consegue manter sua independência e existem procuradores da República independentes. Por isso a gente está tendo esse tipo de investigação. Mas você vê que eles já estão partindo para a tática de regime ditatorial mesmo, de assassinato à noite e tal. Eles estão querendo destruir a honra do juiz que está conduzindo as investigações. E conduzindo do país. de uma forma bastante serena. Quer dizer, você quando tem uma corja porque eu tenho muito orgulho de ser advogado e não acho que faça parte desse orgulho eu ter que defender canalhas que também são advogados. Né? Aliás, até porque bandido tem toda a profissão. E infelizmente está se juntando, porque eu acho que o advogado tem o direito de usar qualquer artifício legal
em prol do seu cliente. O que ele não pode é fazer essa manobra de quererem destruir a honra de um juiz que está conduzindo o processo e está conduzindo corretamente o processo para tentar obter uma vantagem e anular tudo o que foi feito até agora. Eu acho que isso é um desrespeito ao país. E se a gente tiver o país, eu não acredito em país dividido, como muita gente fala, mas eu acho que hoje o povo não vai ficar mais calado diante de certas coisas que eram comuns há 10 anos atrás. E o fato dessas prisões envolvendo altos executivos de empreiteiras, isso significa que o país está mudando, Roberto? Eu acho que é por aí que se começa. Porque quando você começa a prender só o corrupto, você continua mantendo a rotina do corruptor de tentar buscar outros caminhos. Quando você emite o sinal de que você agora vai punir os dois lados, isso é essencial, Edson. Então eu acho que a mudança em relação ao mensalão é justamente que a fonte do dinheiro começa a ser cortada. Então aí você tem o empresário, o empreiteiro, recebendo um recado. Agora eu te pego também. Então isso eu acho muito importante. Quer dizer, nesse mar de lama todos tem algumas coisas positivas. Tem coisas extremamente positivas. Eu acho que começar a pegar o corruptor também faz parte disso. Essa questão delação premiada, isso também representou um caminho para a justiça, um avanço no processo judiciário? Até então ela não vinha sendo utilizada de uma forma ostensiva. Eu gostei muito da postura do Procurador-Geral da República ao justificar essa ampliação da delação premiada. Quando você tem certeza, ela não pode vir acompanhada de perdão, como ele disse. Primeiro, os caras estão se comprometendo a devolver dinheiro. É absurdo que você veja um diretor da Petrobras disposto a devolver mais de 250 milhões de reais. Como é que pode um diretor da Petrobras ter tanto dinheiro assim fora do país? Mas esse dinheiro está voltando. Isso é um ponto positivo. Você usa a delação premiada para cutucar, punir naquilo que dói mais, que é o bolso e a conta corrente, ao mesmo tempo que você pega o peixe grande e não fica só prendendo o peixe pequeno. Mas você acha então que o episódio do Marcos Valério, da condenação dele no mensalão a 40 anos de prisão, isso é que motivou todo mundo começar a entregar? Porque, bom, os políticos não vão presos e eu pago o pato sozinho? Mas sem dúvida, foi o recado que a prisão do Marcos Valério passou. Quer dizer, ele no final foi o único punido. Dura demais, duramente. E a do banco lá também, né? Ele era o Youssef daquele caso. E quando o Youssef se viu na posição dele e falou, eu vou pegar 40, 50 anos de prisão, os outros, tudo bonito. Vou entregar todo mundo. Eu acho que foi a partir daí que a coisa começou a mudar. A prisão do Marcos Aurélio foi um recado. Bom, mas agora já se começa a falar também que além da Petrobras tem propinas nas elétricas, no setor elétrico, em outras questões, áreas governamentais. Isso tudo, onde para isso? Não para, Edson. Ou a gente passa o país a limpo agora e tem a oportunidade de fazê-lo. Todo mundo sabe desses escândalos. Você lembra quando houve o escândalo do DENIT, em que a Dilma fingiu que demitiu o ministro dos Transportes e colocou um outro igualzinho no lugar? Tudo aquilo que aconteceu logo no começo do governo dela eram escândalos do tamanho da Petrobras. O DENIT, para quem não sabe, é o órgão que cuida da infraestrutura de transportes no Brasil, é uma vergonha. Todas as obras são superfaturadas. Todas as estradas brasileiras construídas com dinheiro público são superfaturadas. O metrô é superfaturado. E nem na esfera federal ou estadual, tanto faz. A propina é uma coisa padrão nesse tipo de... Por exemplo, você reforma um aeroporto, tem construtoras que já tem tudo prontinho. Você você dá o lance para construir por um determinado valor e deixa um monte de coisa para fazer aditamento depois. E é nos aditamentos que todo mundo fica rico. Você acha que Congonhas custou aquilo que... A Infraero pagou 3 vezes mais o preço de cada finger de embarque. Mas... Esse dinheiro vai para alguém. Agora, não investigaram. Eu estou falando, o finger custa 100 milhões. A Infraero pagou 300 em cada um. Eu preciso investigar o quê? Eu só preciso rastrear o dinheiro. Aí você está contando uma história de 3 vezes mais. Agora, aquela usina Abreu e Lima, em Pernambuco, era para custar 2,5
E custou bilhões de dólares e vai custar mais de 18 bilhões. Ou seja, quase 10 vezes. Mas ela e não ninguém bateu, percebeu. ela não bateu, por exemplo, o aeroporto de Recife. E ninguém percebeu nada? Não, porque ninguém, por exemplo, ela não conseguiu bater ainda o recorde do aeroporto de Recife, que está em obra há 20 anos. E como se explica o fato da presidente da Petrobras, apesar de todas essas denúncias, ainda continuar no cargo? Seja ela inocente ou não, se ela não soubesse de nada, vamos dar o benefício da dúvida, ela não sabe de nada. Não, mas ela era membro da foi diretoria. incompetente. Ela já né? era membro da diretoria. Foi incompetente. E ela acabou de dizer que tinha ciência disso. Ela deu uma entrevista coletiva dizendo que tinha ciência de algumas denúncias. E por que continua no cargo? Porque o PT fez isso. O PT, este governo, mantém as pessoas que lhe interessam. As denúncias não mudam esse tipo de comportamento. Estão discutindo agora se o tal diretor, que continua diretor, o de abastecimento, pode continuar no cargo ou não com as denúncias. Amigo, você denunciou, afasta, no mínimo afasta, para investigar. Você não pode colocar manter alguém sob suspeita na cabeça de uma empresa que é a maior empresa brasileira e uma das maiores do mundo. Bem, com relação à Petrobras ainda, você diz que está tudo errado, inclusive em Santos, onde o prédio da Petrobras está funcionando sem a VCB. Esse prédio da Petrobras, na verdade, é um ninho, né? É uma coisa, primeiro que ele foi mais uma obra superfaturada, um projeto muito esquisito, cheio de aditamentos, mas o mais curioso nisso é o seguinte, o prédio não foi entregue. E qualquer um que comprou um apartamento sabe que enquanto o prédio não é entregue, a responsabilidade de manutenção de tudo que está dentro dele é da construtora. Até por Pois 5 é, anos. a Petrobras, há mais de 6 meses, está pagando uma empresa do Rio de Janeiro, chamada Personal, para fazer manutenção no prédio que sequer foi entregue. Com medições de serviços efetuados e mais, 400 mil por mês em média. Quer dizer, é a casa da mãe Joana. E não tem o certificado dos bombeiros Então, ainda. aí para justificar, então, tudo uma coisa leva a outra. Para justificar a manutenção, tem que habitar o prédio. Aí começaram a pegar setores lá do prédio da Conselheiro Neves e levar para o prédio novo. Só que o prédio novo não tem alvará de funcionamento e não tem a VCB dos bombeiros. Os bombeiros já confirmaram para o Diário do Litoral que não tem a VCB. Quer dizer, não pode ter ninguém lá. E sabe o que diz a Prefeitura de Santos? Não tem ninguém, é só alguns funcionários medindo para fazer móveis. Quer dizer, a Prefeitura de Santos finge que é débil mental, fechando os olhos, porque talvez tenha alguns interesses trocados com a Petrobras, e a gente está vendo que a Petrobras está chegando em Santos já, e já está começando a mandar, e já está começando a se colocar acima da lei. Isso é muito perigoso. Vai ser mais uma para se achar dona da cidade. Ok, Roberto Mohamed, muito obrigado pela entrevista. Foi um grande prazer tê-lo recebido. Obrigado a você, Edson. Nós ficamos por aqui, mas o Jornal da Orla na TV continua na internet. A seguir, em foco, o Jornal da Orla com Flávio Rigg. Uma excelente semana a todos.